Pai de amor e bondade, estamos novamente nessa casa de oração, pedindo a Deus que possa nos envolver com as energias salutares desta casa de oração. Trouxe a cada um de nós até aqui, para que pudéssemos ouvir o Evangelho de Jesus. As suas palavras nos salvam, nos trazem a certeza de que através da fé infinita poderemos ultrapassar todas as conquistas que almejamos em nossa vida. Nossa vida material é curta, mas a nossa vida espiritual poderemos construir através do amor, do perdão e da certeza de que a cada dia mais estaremos assistidos por estes amigos espirituais que nos ajudam, nos alavancam para um futuro melhor. E tenhamos a certeza que é assim que se prospera na vida, através do amor do Cristo, vivendo em cada um de nós. Sintam-se abençoados pela luz de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus continue a nos envolver na sua paz e no seu amor. Meus irmãos, a valorização da vida é, assim, algo de grande significação. Todos nós sabemos disso, né? E este procedimento deve iniciar-se na infância, quando a criança está acessível às influências exteriores dos pais e daqueles que são responsáveis pela sua educação. O que é a vida, meus irmãos? Cabe nos perguntar. Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, deixa bem claro este sentido, quando ele diz: a vida é o dom gratuito de Deus. O que significa, meus irmãos, que a vida é um presente divino. E, como tal, deve ser valorizada. Mas o que é valorizar? Valorizar implica respeitar, considerar. Então, como é que posso valorizar alguma coisa que não conheço? Alguma coisa que, para mim, ainda não tem sentido. Então, que para nós ainda é desconhecido ou não faz sentido. A criança não tem noção do que seja a vida. Viver para ela, na sua inocência, é brincar, não é? É ser feliz, é ser alegre, é ter todos os seus desejos realizados. Agora, os adultos
os pais em particular, é que precisam incutir na criança o valor que a vida tem. Este valor, essa valorização, implica alteridade. A alteridade é aquela característica de perceber o outro e reconhecer o outro com suas diferenças, com suas emoções, com seus sentimentos. Entender que o outro é diferente e que a vida dele precisa ser respeitada. Edgar Morin, obrigada. Edgar Morin, grande pensador do mundo contemporâneo, é um francês, filósofo, historiador, geógrafo, psicólogo, que está agora com 103 anos e lucidou. Ele traz uma orientação muito importante, porque ele é educador também. E ele diz que pensar a vida é pensar em nossas vidas. Pensar a vida é pensar em nossas vidas. Então, quando se trata de valorizar a vida, nós temos que ter em mente não a nossa vidinha particular, mas tudo que esteja ao nosso redor. Porque ele diz, pensar a vida é pensar em nossas vidas. O universo todo é vida. Tudo que Deus criou é vida. Todos os seres da natureza vibram, se interligam, se relacionam, influenciam e são influenciados. Então, essa questão de valorização da vida é muito mais profunda do que nós possamos imaginar. Para que a criança possa ter noção do que seja isto, é preciso que ela aprenda. Porque ela não nasceu com isso incorporado na sua mente. Nós que temos conhecimento da doutrina, sabemos que a criança é um espírito já bem vivido, às vezes até mais amadurecido que os pais. E ele pode trazer recordações de suas vidas passadas e noções do que seja a vida através das experiências vivenciadas, mas é o esquecimento do passado. O véu do esquecimento impede que a memória venha à tona. Então, é preciso que os adultos, no caso, os pais, empreendam esforços para que a criança seja educada no sentido de valorizar a vida à sua volta e a sua própria vida. Então, a valorização da vida, meus irmãos, está vinculada à educação. É uma questão educativa, segundo Edgar Morin, tá? Que é um grande entendido em educação. A criança precisa ser ensinada, ela precisa ser instruída para valorizar toda a vida que a cerca. Tudo que faz parte da criação de Deus precisa ser respeitado. E a valorização está ligada ao respeito.
a consideração. Como é que eu posso valorizar alguma coisa que eu não respeito? Pela qual não tenho consideração? Não vou valorizar. Então, a partir do momento que ela é instruída, é treinada, é direcionada para respeitar tudo que a cerca, respeitar os seres da criação, desde as plantas, os animais, as outras crianças, na questão que ele traz como sendo a alteridade, essa convivência com o outro, essa interação com o outro, percebendo o outro como alguém que tem as suas próprias características. Um semelhante, um filho de Deus, igual a ela mesma, e com isso ela vai, assim, se auto-percebendo, se reconhecendo também como um ser criado por Deus e que tem as suas particularidades, que é diferente do outro, porque ninguém é igual e nem precisa ser igual, não é? Então, ela vai trabalhando essa questão da autoestima, se aceitando do jeito que é, porque isso é importantíssimo para a criança saber em que consiste a vida, para que ela possa realmente entender e valorizar esse dom que ela recebeu de Deus. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós vivemos no mundo como se estivéssemos isolados, sem, assim, despertarmos para aqueles que estão à nossa volta, que também são nossos irmãos, segundo as leis de Deus, com quem nós devemos nos relacionar, interagir e aprender. Mas há pessoas que vivem isoladas neste mundo, no sentido de que buscam apenas os seus próprios interesses, de que não fazem parte da natureza. Muita gente se coloca dessa maneira, fora da natureza. Nós somos natureza. Não podemos pensar de outra maneira, porque está tudo interligado, está tudo conectado. Leon Denis, grande pensador, continuador de Kardec, todos nós sabemos disso, filósofo, escreveu várias obras em que ele procura ressaltar a importância da solidariedade no contexto do universo. No livro O Grande Enigma, ele diz que o universo, todo o universo, está submetido à lei da solidariedade. A solidariedade é uma lei que faz parte das leis divinas. Mas a humanidade ainda não está preparada, quer dizer, ainda não despertou para essa realidade, que tudo vive num contexto de solidariedade. Os astros, né? Os astros, os planetas e tudo mais, todos estão nesse contexto.
unidos pela lei da atração. Né? Então, tudo está assim relacionado a essa solidariedade que deve dirigir as nossas vidas. A natureza nos dá exemplos, não é? Existe uma pesquisa feita por um cientista cujo nome agora não me lembro, e eu perdi o vídeo em que ele faz essa colocação, mas ele diz o seguinte, que entre as plantas existe uma solidariedade para sobreviver. E quando uma está prestes a morrer por falta de água, ressecada, as outras se mobilizam, né, usando as raízes para levar água para elas, entenderam? Isto é solidariedade, isso é muito bonito. Isto é lição que o universo está dando para nós. As plantas, que são seres da natureza, agem dessa maneira solidária. Os animais também. Nunca se viu, eu pelo menos, né, como hoje, essa solidariedade entre os animais. Cachorras, cadelas adotando gatos, se tornando mães de gatos, de pintinhos. É só pesquisar na internet, quer dizer, não existe aquela diferença que coloca barreiras. Barreiras que impedem que essa solidariedade aconteça. Agora, o ser humano ainda está distante disso. Ainda está muito distante. Mas ele precisa aprender a colocar isso em prática e ensinar as crianças. Porque isso é importantíssimo para que a criança possa crescer com essa noção de solidariedade, para que ela possa entender que está nesse mundo para se unir, para ajudar, não para competir, não para ser maior que o outro, não, para se ajudar, para se unir, para ser solidária. Isso implica respeito. Quando a criança é, assim, trabalhada nesse sentido, ela cresce de uma forma totalmente diferenciada daqueles que não têm noção nenhuma disso. Elas crescem já trazendo dentro de si esse respeito por tudo que está à sua volta. Respeito pelas plantas, respeito pelos animais. E como a lei de ação e reação, ela é uma realidade, ela acaba transferindo isso para si mesma. Ela aprende a se respeitar, a se valorizar, porque ela entende, através da educação que ela recebe, que ela é uma vida e que a sua vida é importante, que precisa ser respeitada, considerada e preservada. Mas isso, meus irmãos, é uma questão de educação. E educar é muito difícil. Educar é muito difícil. Exige esforço, exige paciência, perseverança e dedicação. Né? Porque muitas vezes a criança leva para fora da sua casa, para a escola, para as noções, muitas vezes não, sempre, né? As noções que ela recebe. E se não há estrutura na família, aí fica difícil. Então, eu vou falar aqui de uma situação vivida por uma grande amiga minha, que é professora, e que conviveu com essa situação
enquanto ela tentava ensinar para os seus alunos, crianças, a importância de estudar, a importância do conhecimento, né, para valorizar a vida que Deus nos deu, um aluno interrompeu com uma colocação que ele trouxe de casa. Pois é, professora, a senhora tem razão. A minha mãe falou para eu estudar muito para não ser lixeiro. Triste, né? A mentalidade da mãe. Que vida que ela está valorizando? Só a vida do filho dela e a dela? Aliás, ela não está valorizando a vida do filho dela. Ela está incutindo na cabeça daquela criança princípios, valores totalmente vinculados a preconceitos. Não é? O importante é ser diplomado. Mesmo que o diplomado seja corrupto, desonesto, mau caráter, não tem importância, ele tem que ter um diploma. Então, o que ela chama de lixeiro, né, é um trabalhador honesto. É um trabalhador que ganha com honestidade o seu salário, cujo emprego não é valorizado, porque ele não tem diploma. Aliás, um parêntese aqui, ele não é lixeiro. Esse é um termo pejorativo que nós usamos. Ele não é lixeiro, ele é coletor de lixo. Os lixeiros somos nós que acumulamos e fazemos lixo. Mas na cabeça dessa mãe, lixeiro não tem valor, entenderam? Então, que vida que ela está valorizando? Ela não está ensinando o seu filho a valorizar a vida honesta. Né? E é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. A criança cresce com essa ideia na cabeça e leva para a sua juventude essa ideia. E mais tarde na vida, se ela não conseguir conquistar um diploma, que foi o que ela aprendeu com a sua mãe, se ela não conseguir e não tiver um caráter bem, né, formado, ela vai usar de artifícios aí para pegar um diploma, para se sentir valorizada. Ou então, ela vai cair em depressão, porque não tem diploma. Então, uma profissão que não exija um diploma, para ela não tem valor. A vida desse profissional não tem valor. E se a vida dele não tem valor, a dela também não tem, entenderam? Não tem. Então, ela acaba caindo numa situação em que a sua autoestima fica lá embaixo, depressão e tudo mais, e ela pode sentir que a vida não tem nenhum sentido para ela. Entenderam como é importante? Tudo é muito importante na nossa vida. Olha, eu me lembrei agora de uma situação vivida por um fotógrafo suíço. Em 19 de janeiro de 1922, um fotógrafo chamado René Robert estava andando por uma rua movimentada de Paris. 84 anos. O que aconteceu? Ele passou mal e desmaiou. E ali ficou. Ali ficou, meus irmãos, invisível. Uma vida estava pedindo socorro. Muitas vidas estavam transitando indiferentes. Aquela vida não tinha valor para aqueles que passavam indiferentes. E, com certeza, no meio daquela gente, devia haver criança com seus pais, não é assim? E o exemplo, nós sabemos que é tudo. Então, passavam por ali, às vezes olhavam, mas... Né?
Fazer o quê, né? Fazer o quê? Deixa que o outro faz. Então, o que aconteceu? Esse fotógrafo ficou 9 horas esperando socorro, esperando que alguém tivesse consciência do valor da vida e o socorresse. Apareceu alguém, mas ele já estava morto. Então, são esses fatos que repercutem no coração da criança. Repercutem de forma negativa no coração da criança. E ela cresce, muitas vezes, sem ter essa noção de valorização da vida, num sentido abrangente, é valorizar tudo. Não é a minha vida em particular. Mas, como já falei, a partir do momento que eu aprendo a reconhecer o outro, a lhe dar valor, a ter empatia com ele, como o próprio Jesus ensinou, me colocando no lugar dele e tentando fazer por ele aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. Então, a partir desse momento, eu vou crescendo como ser humano. Eu vou crescendo como ser humano. E a vida vai ganhando sentido para mim. É assim que a vida é valorizada. É um processo educativo, como disse Edgar Morin, não é? Nos seus discursos aí. Então, meus irmãos, o próprio Cristo deixou isso bem claro. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, intitulado Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, tem uma passagem de Lucas, em que Jesus está ali sentado diante do templo para abençoar as crianças. Era dia de bênçãos. Os pais levavam as crianças para serem abençoadas. Mas acontece que os discípulos, preocupados com o conforto do mestre, começaram a impedir que as crianças chegassem até Jesus. Né? Começaram a bloquear a caminhada das crianças até o Cristo. E o que Jesus falou, que nós todos conhecemos: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Esta é a proposta de Jesus para a formação de criaturas saudáveis, espiritualmente falando. A criança precisa ser direcionada para Deus, para os princípios e valores elevados. E Jesus fez essa colocação justamente para alertar. Deixai vir a mim as crianças, deixar as crianças, os pequeninos, caminharem até ele, sem colocar impedimento, sem colocar obstáculo. Quais são os obstáculos que nós colocamos? A postura dessa mãe é um obstáculo. A maneira dela pensar, dela ver o mundo, enxergar o mundo, é um empecilho para que a criança possa crescer alimentada por valores, por princípios elevados que a tornarão futuramente um jovem consciente do seu papel aqui na Terra, e um adulto amadurecido. Então, Jesus, como grande educador das almas,
Ele já procurou deixar isso claro para todos nós, que tudo começa na infância. A doutrina espírita explica que o espírito da criança, eu já falei, às vezes é muito mais velho que o espírito do pai ou da mãe, mas que ele vem naquele corpinho delicado, justamente para conquistar o coração dos pais, de nós adultos, não é? Porque quem é que não se rende à ternura de uma criança? De um filhote, não é? Porque todo filhote é sinônimo de pureza, de inocência, não é? Então, eles chegam ao mundo nessa condição. Mas, às vezes, ali, naquele corpinho frágil, inocente e puro, está uma alma muito necessitada de burilamento. Um espírito que precisa de uma educação eficiente que apare as suas arestas. E se isso não for feito, as consequências poderão ser muito desastrosas. Muito desastrosas. Então, meus irmãos, eu estou falando de vida. A valorização de vida começa justamente com a ação educativa dos adultos, principalmente os pais, na infância. Na infância. Por isso, todo o cuidado é pouco. Eu falo demais, né? Eu me lembrei agora, tem muita coisa na minha cabeça. Nossa, seria 2 horas de palestra, mas tudo bem. Mas não fique assustado, vai ser isso. Vai na parte 2. Vai ter que ter a parte 2, né? Então, me lembrei agora de uma outra situação importante. Nos Estados Unidos, uma mãe conviveu com uma situação delicada com seu filho. Um menino de uns 11 anos que frequentava uma escola. E a mãe era assim, levava uma vida muito sacrificada, porque ela era sozinha, o marido havia abandonado, era ela e aquele filho, tinha que trabalhar, né? Ela não tinha assim muito tempo para se dedicar, mas era atuante, era presente. Então, em certa ocasião, ela foi chamada pela escola para tomar conhecimento de uma situação. E ela ficou sabendo que o seu filho estava usando essas tecnologias aí, tablet, o celular, para interagir de forma ofensiva com uma colega. Ele mandava mensagens para ela ofensivas. Você é feia, você é nojenta. Você não devia estudar nessa escola. Essa escola não é para você. Sabe essas coisas assim de criança, né? Tá bom. Aí a mãe ficou sabendo. Foi à escola, tomou conhecimento, voltou para casa. Como era uma mãe preocupada com o futuro do seu filho, com a educação dele, o que ela fez? Ela procurou reservar um tempo para estar com ele e consultou lá o aparelho dele para verificar, confirmar a veracidade das informações. Estava lá, estava tudo lá, os insultos, sabe? As coisas que ela pegou, sentou-se com ele, falou, nós vamos conversar sobre isso. Aí foi falando para ele, lendo o que estava ali. Aí ela foi trabalhando o sentimento dele.
muito importante. Foi trabalhando essa alteridade, essa empatia com o outro. Aí ela disse para ele assim: você gostaria de ser tratado do jeito que você está tratando a sua colega? Você gostaria de receber essas mensagens que você está enviando para ela? Ele ficou quieto. Aí ela disse para ele: olha, você não sabe, mas eu vou lhe dizer. Dependendo de como a pessoa esteja dentro de si, se ela estiver triste, amargurada, e receber uma mensagem desse tipo, a sua autoestima vai lá para baixo. Ela vai ficar pior. Ela poderá entrar em depressão e até atentar contra a própria vida. Falou para ele, e isso acontece com criança da sua idade. Você sabia disso? Você sabia que você é responsável por aquilo que você passa para os outros? Que a sua palavra pode interferir para ajudar ou para destruir? Ele pôs-se a chorar, porque ele não sabia de nada, não é, meus irmãos? Não tinha noção. Era criança. Ele precisava de alguém que lhe mostrasse isso, que corrigisse isso. E a mãe falou para ele, nós vamos resolver essa questão. Né? Aí, fez um pacto com ele. Olha, você vai deixar de receber a mesada durante um tempo, porque você vai usar o dinheiro, eu vou tirar do seu dinheiro para comprar uma caixa de bombons, para comprar flores, que nós vamos levar para esta menina a quem você ofendeu. Aí combinou tudo, procurou saber o endereço da menina e foi até a casa da menina pedir desculpas para a família, fez com que ele... Aí ele já estava consciente do erro que ele havia cometido, porque ele não tinha noção, né? Fazia avoado, sem saber das consequências. Mas o adulto tem que estar atento. Aí, ele pediu perdão para a menina, entregou as flores, entregou os bombons, e daí para frente se tornaram amigos. Meus irmãos, voltando a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis ou não os impeçais. O que estava impedindo que aquela criança interagisse de uma forma elevada, positiva, né? Com solidariedade? Era o mau uso daquele aparelho. O mau uso, não é? Aquela mãe estava atenta, mas muitos terceirizam, não é assim? Porque educar dá trabalho. Você tem que ficar de olho, ver o que ele está recebendo, o que ele está mandando. Isso dá trabalho. Se essa mãe não tivesse tido esta atitude, a coisa teria tomado um rumo muito perigoso, porque a mãe da menina falou que a menina já estava depressiva e não estava querendo mais ir à escola. Daí para um suicídio é pouco, não é? É lógico? Então, essa questão de valorizar a vida é algo muito mais profundo do que nós possamos imaginar. Então, terceirizar a responsabilidade, né? Terceirizar a educação para aparelhos tecnológicos é perigoso demais. É perigoso demais. Né? Porque deixar lá, está quieto, não está me incomodando, mas você não sabe o que ele está mandando, o que ele está recebendo. Hoje em dia tem muitos influenciadores, não é assim? O meu amigo me disse uma ocasião, Jailda, no meu tempo, e ele tem 83 anos, no meu tempo, os meus influenciadores eram meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios,
as pessoas na família sensatas, maduras. Hoje em dia, é qualquer um, desconhecido. Você não sabe de onde veio, aí inventa uma história, né? É a questão do poder, do poder. As pessoas querem ter poder, ser poderosas, empoderados. E começam a interferir de uma forma negativa na mente das crianças. Na mente das crianças. Há crianças por aí que ficam depressivas, deprimidas por causa dos likes, porque tem que receber tantos likes, não é? Tem que receber, manda mensagem e fica esperando. Se os likes não acontecem, a criança fica triste. Olha a influência das redes sociais na educação da criança. Tudo isso concorre, tudo isso colabora para abaixar a autoestima, para entrar em depressão, tudo isso. E para desvalorizar a vida, porque aí a criança acha que sem aquele like a vida dela não tem mais sentido. Não é assim? É desse jeito. É desse jeito, não é? Então, esqueci da fala dessa mãe. Ela falou para ele assim, olha, com seriedade, não fique aborrecido, porque eu estou fazendo tudo isso para que você seja um homem de bem. E o que é o homem de bem, meus irmãos? O Livro dos Espíritos, na questão 918, em que os Espíritos falam das características do homem de bem, Kardec, nessa questão, Kardec faz um comentário sobre o que seja o verdadeiro homem de bem. E ele diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade em sua forma mais plena. Tá? Então, esta mãe estava lutando, se sacrificando para que o seu filho fosse um homem de bem. Fosse uma criatura assim, incluída nestes moldes de comportamento. Não é? E isso muda. A nossa postura muda o mundo à nossa volta. Muda, sim, tanto para o bem quanto para o mal. A criança, na sua fase de infância, ela absorve tudo que o adulto lhe passa, principalmente através do exemplo. Através do exemplo. Né? Ela consegue, né, captar na sua inocência aqueles valores que lhe são assim colocados. Se são valores elevados, princípios elevados, ótimo. Ela vai crescendo e agindo de acordo com aquilo que ela aprende. É uma questão educativa. É questão educativa. Em Baltimore, nos Estados Unidos, aconteceu um fato muito importante. É verídico, hein? É história verídica. Um professor de sociologia resolveu fazer uma pesquisa com seus alunos. E ele pediu para que eles fossem às regiões paupérrimas de Baltimore, às escolas, para, assim, tomarem conhecimento da situação das crianças que ali viviam.
e que trouxessem uma perspectiva de futuro para aquelas crianças. Eles conseguiram entrar em contato com 200 crianças. 200. Aí depois voltaram para a faculdade com a seguinte resposta: para eles não tem futuro. Eles não vão ser nada na vida. Aí o professor arquivou. 25 anos depois, outro professor de sociologia da mesma universidade resolveu retomar aquela pesquisa e enviou outros alunos ao mesmo lugar, em Baltimore, ali, para ver o que havia acontecido com aquelas crianças. Conseguiu localizar 180, que já eram adultos, 25 anos depois, já eram adultos. Conseguiram localizar 180 dos 200. Por quê? Entre os 20, alguns se mudaram ou morreram. Não é? Desses 180, eles conseguiram localizar 176. E aí a surpresa foi gratificante. Todos eram profissionais bem-sucedidos. Muitos conseguiram fazer curso universitário. Conquistaram diplomas, não é? Muitos conseguiram. Conquistaram diplomas. Outros eram comerciantes bem-sucedidos. E aí, como é que se explica isso? O professor quis saber. Aí pediu para que os alunos voltassem para verificarem a razão dessa mudança. Né? Mudou totalmente a perspectiva. Aí eles voltaram e foram de um em um, perguntando. Todos foram unânimes em responder o seguinte, com um sorriso de satisfação, com uma alegria imensa, é que havia uma professora. É que havia uma professora que foi o pivô de toda a mudança. Aí, o professor quis que eles localizassem a professora, que já era velhinha, mas que estava lúcida. Estava lúcida. Aí perguntaram para ela, qual o segredo que a senhora usou? Que segredo foi esse para mudar totalmente a perspectiva, né, da pesquisa feita há mais de 25 anos? E ela simplesmente respondeu, é que eu amava muito essas crianças. E eu ensinei cada uma delas a valorizar a própria vida. Eu incuti na cabeça delas o quanto elas eram importantes para Deus. O quanto a vida delas, porque a professora devia ser, a maioria evangélica, né? Religiosa. Então, ela disse o quanto a vida deles era importante. Que eles procurassem se alimentar disso, de coragem, de perseverança, e isso em concordância com a família, entendeu? Com a família que também ajudou nessa luta renovadora
Então, ela disse, todos os dias, em todas as aulas, eu procurava alimentar no coração deles, na cabeça deles, o quanto eles eram importantes, quanto a vida deles era importante e como eles poderiam mudar o mundo através do seu próprio comportamento, da sua própria maneira de viver, valorizando as outras pessoas também. E eles se tornaram criaturas de bem, não simplesmente profissionais bem-sucedidos. Se tornaram pessoas de bem. E não houve nenhum caso de suicídio. Não foi detectado nenhum caso de suicídio entre esses que foram pesquisados. Então, meus irmãos, mais uma vez, a questão educativa aparece aí como fator de importância fundamental. É educação da alma. Nós estamos tratando de educação da alma, que é muito mais importante que acumulação de conhecimentos, porque isso aí é importante. Mas a pessoa que não tenha oportunidade de conquistar isso, isso não é motivo para ela sentir-se desvalorizada, não. Ela vai dar um sentido à sua vida, fazendo aquilo que seja importante, que faça com que ela faça a diferença para melhor no mundo em que ela esteja. Então, é a educação da alma a que Jesus se refere e que consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque a partir do momento que a criatura começa a reconhecer o outro, a enxergar nele um irmão seu, a valorizar a sua vida, já falei isso, tudo dentro dela também se modifica. Ela começa a valorizar a sua própria vida, a ter respeito para consigo mesma, a dar sentido à sua própria vida. Mas isso é um trabalho aí de muita dedicação. Para encerrar, que já devia ter encerrado, há uma colocação de um terapeuta, uma colocação muito importante. Ele é terapeuta, acho que é psicanalista, e ele aparece muito no Café Filosófico. Sabe o Café Filosófico? Ele aparece lá. O nome dele é Ivan Capelato. Ivan Capelato. E eu peguei um vídeo dele em que ele trata desse assunto aí, da questão educativa. Ele fala que o consultório dele, muitas vezes, fica repleto de pais agoniados com suas crianças e com seus jovens, com os quais ele não consegue mais assim, interagir. Aí ele disse o seguinte, que as aflições são muitas. As aflições, os conflitos são muitos. Por quê? A tecnologia está muito avançada, não é? E os jovens caminham nessa direção. As crianças de hoje parece que já nascem sabendo de tudo, né? Coisa que eu não sei e nunca vou saber nessa encarnação, já nascem sabendo. Sabe lidar com os mistérios, né, da tecnologia. Ele falou que frequentemente chegam ao seu consultório jovens altamente qualificados em termos tecnológicos,
que conseguem entrar na Casa Branca, que são capazes de entrar, de desvendar todos os mistérios com relação à tecnologia, mas que, ao simples não da namorada, atentam contra a própria vida. Então, está faltando algo muito importante, não é? Está faltando, segundo ele, Edgar Morin fala disso também, conviver com as dificuldades da vida, aprender a interagir com as frustrações, porque a vida, meus irmãos, não vai dizer sempre sim para ninguém. Não é? Nós precisamos aprender a conviver com o não. E o não tem que começar dentro de casa. Não é? Saber dizer não e justificar o não. Não se não pode, não. Justifique, diga por quê. Por que não pode? Explique, para que a criança possa entender e aceitar. Então, ele falou que existe essa dificuldade na família. Não é? Existe essa dificuldade e as crianças e os jovens crescem assim, muito fragilizados, porque eles não conseguem interagir com as frustrações da vida. Não aceitam não. E ele diz o seguinte: as frustrações são importantes porque nos amadurecem. A cada frustração enfrentada e vencida, nós crescemos. Mas é preciso que haja um direcionamento. Nelson Mandela tem uma frase assim muito importante, muito sugestiva. Ele disse: com tudo que ele passou na vida, lembram? Ele ficou 28 anos preso injustamente. Com tudo que ele passou, ele diz o seguinte: eu nunca perco. Eu nunca perco. Ou eu venço, ou eu aprendo. Entendeu? As dificuldades da vida são aprendizados. A criança precisa conviver com isso. O jovem precisa conviver com isso. A amadurecer com as dificuldades, com as frustrações, para poder enfrentar o mundo à sua volta de uma forma mais corajosa, de uma forma mais perseverante. Então, é um trabalho muito sacrificado. Eu falei que era para terminar, né? Falei, né? Mas eu posso contar a história do Dival? Olha, esta é maravilhosa. Não posso deixar de contar. Gente, olha, o que acontece? É como disse o Leon Denis, a solidariedade é lei. É lei. Nós precisamos caminhar nessa direção. Fala que tudo é solidário no universo. O ser humano ainda não despertou para isso, mas vai, aos poucos, despertando. A solidariedade que se manifesta nas atitudes é importantíssima. Um olhar, Jesus curava pelo olhar. Jesus curava simplesmente pelo olhar, porque ele é espírito da esfera crística. Um cumprimento afetuoso pode mudar a vida da pessoa. Às vezes a pessoa está lá embaixo, ela recebe um cumprimento, não é? Assim, reconfortante, é vibração, porque é uma questão de vibração, é energia. Muda o teor da vibração dentro e fora da pessoa.
não é? Um aperto de mão e um abraço, então. Existe a terapia do abraço. Os cientistas, os neurocientistas, a física quântica, estão aí comprovando o valor do abraço. O valor do abraço. Um abraço pode curar, pode salvar. Então, meus irmãos, é muito importante que nós ensinemos as nossas crianças a manifestar esses sentimentos tão preciosos, a abraçar, não é? A se solidarizar, mas isso é a família que vai trabalhando. A criança vê os pais abraçando, não é? Tratando bem outras pessoas, falando de forma afetuosa, ela aprende. Um abraço pode curar. Vídeo do Divaldo, o valor do abraço. Aconteceu em uma ocasião em que ele estava na África do Sul. Ele estava fazendo uma conferência na África do Sul. E aí, ele se hospedou num hotel junto com outros amigos. E naquela manhã, estavam todos ali para se alimentar, tomar café, tudo mais. Apareceu o garçom, né? O garçom apareceu, exercendo o seu papel. Do lado do Divaldo, uma outra figura apareceu. Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo, não é? O que ela falou para ele? Abrace o garçom. Ele falou, a senhora está maluca? Eu vou abraçar garçom que eu não conheço? Ela falou assim para ele, Divaldo, eu estou falando para você, abrace o garçom. Eu não vou abraçar. Porque ele teima com ela, né? Mas depois ele faz. Não vou abraçar. Ela tem a dó. Todo mundo vai pensar que eu sou doido. Meus amigos, de repente eu vou, do nada, vou abraçar o garçom? Ela falou, Divaldo, eu estou pedindo, abrace o garçom. Aí, o que ele fez? Falou, tem que arrumar um jeito de abraçar esse garçom. Aí o garçom se aproximou da mesa e ele falou, dá para você trazer um leite bem quente? Oh, com toda a gentileza, né, própria do garçom e tudo mais, ele se manifestou assim. Aí o Divaldo, eu posso te dar um abraço? O garçom falou, um abraço? Mas por quê? Não, pela sua gentileza, pela sua educação, mas eu sou o garçom, não. Eu quero te dar um abraço. Aí ele disse que abraçou ele, sabe? Se abraçaram, ele e o garçom. Foi uma transfusão de energia. Ele sentiu, porque ele é médium, né? E a Joana junto, ajudando ali a passar aquelas energias. Olha, ele falou que foi uma transfusão de energias gigantesca. Passou. À noite, o Divaldo não saiu do quarto. Aí o garçom ficou preocupado. Já havia um vínculo entre eles, né? É a questão da alteridade, né? Ele já reconhecia o Divaldo, né, como uma pessoa afetuosa. Aí, o que ele fez? Ele foi até o quarto do Divaldo. Aí perguntou, o que aconteceu? O senhor não desceu para jantar? Não estou passando muito bem. Aí ele foi atrás de não sei quantos chás para o Divaldo tomar. Aí chegou com aqueles chás e aí ficou ali com ele um pouco. Aí ele falou assim para ele, olha, aquele abraço que o senhor me deu, chorando, ele falou isso, chorando. Aquele abraço que o senhor me deu chegou na hora certa. Porque eu estava me preparando para ir para casa, para morrer. Aí Divaldo fala, mas morrer por quê? Porque eu tenho um câncer de próstata
que agora virou metástase e está nos meus ossos e no meu cérebro. A minha situação é tão grave que cirurgia não pode ser feita. Eu tenho que fazer um tratamento caríssimo. Eu não tenho dinheiro para isso. E eu vou ser despedido, porque eu estou doente. Ninguém vai querer um garçom doente. Eu estou para ser despedido. Então, eu tomei uma resolução. Eu ia para casa para morrer. Eu ia tirar a minha própria vida. E eu tenho uma mulher e 3 filhos. Mas o seu abraço me fez mudar de ideia. O abraço que o Senhor me deu me trouxe novas esperanças. E entrou na minha cabeça essa necessidade de eu valorizar a minha vida, porque eu tenho outras vidas que dependem de mim também. Então, aí choraram os dois. Aí diz que foi um pranto, assim, muito sofrido do garçom. Agradecendo a Divaldo por ter tomado a iniciativa de abraçá-lo, né? Sugerido por Joana de Ângeles. Aí o que o Divaldo fez? Junto com os outros amigos, fizeram uma coleta para ajudá-lo a fazer os tratamentos que ele necessita. E a Joana falou para o Divaldo, diga a ele que ele já está praticamente curado. Que ele faça os tratamentos e tenha certeza de que já está praticamente curado. Ele fez os tratamentos, ele ficou curado, depois ele mandou a resposta para o Divaldo, sem qualquer sequela. Aí o que ele fez? Reuniu um grupo de pessoas para estudar o Evangelho. Começou um trabalho lá, naquela região da África do Sul. E passou a se corresponder com o Divaldo, que o adotou como filho. Tudo isso começou com um simples abraço. Então, meus irmãos, na questão da valorização da vida, todo sentimento de solidariedade é importante. É importantíssimo. Então, a questão aí foi providencial, foi a atuação da espiritualidade de Joana de Ângeles, que intercedeu em favor da vida desse homem, desse rapaz, que precisava ser preservada para que ele pudesse dar continuidade à sua tarefa aqui na Terra. Né? Então, quando nós estamos empenhados no intuito de ajudar o nosso próximo, quando nós estamos, assim, envolvidos nesse clima de solidariedade, a espiritualidade, assim, nos usa como instrumentos de socorro para aqueles que necessitam. É aí que nós nos tornamos agentes de valorização da vida de quem esteja precisando, seja criança, seja jovem, seja adulto, de quem esteja precisando dessa força interior, dessa sustentação da alma, que faça descobrir o verdadeiro sentido que a vida tem, que é de viver dentro de tudo que está ligado à lei do amor de Deus,
dando o melhor de nós em benefício do mundo em que estejamos inseridos. Muita paz. Chega, agora chega, né? Muito obrigada, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, a cada dia da nossa vida, agradecer a oportunidade de aqui estarmos neste mundo, a vida que Deus nos deu, que, segundo Paulo de Tarso, é um dom gratuito, é um presente que precisa ser bem valorizado. Olha, já me sugeriram a música que eu vou cantar. Já me pediram para cantar Ave Maria. Então, vamos cantar Ave Maria. Vamos encerrar este momento rogando a Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, que derrame sobre esta casa abençoada e sobre todos nós as suas bênçãos amorosas, o seu manto de luz e de paz, que irá sempre nos fortalecer em direção à nossa caminhada. Então, vamos lá. É assim. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem e o vento conduz a vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem e o vento conduz a vós. Virgem Maria, rogai por nós. Muita paz, meus irmãos. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.